pessoal, como eu falei, boa noite, Deus abençoe. Amados, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 16, 24, só para a gente ter aquele norte da onde a gente está partindo já há algum tempo. E aí eu não sei se hoje vai dar tempo, mas o texto que a gente vai se debruçar, se eu conseguir entrar ainda hoje, vai ser depois Mateus 18 até 19:15, mais ou menos, onde vamos estar falando sobre perdão. E normalmente esse tema demora, a gente fica 2, 3 semanas falando sobre ele. Mas antes eu vou fazer uma recapitulação para a gente lembrar como a gente está chegando até isso, né? Que a gente vai lembrar que Mateus 16, 24 diz: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, lembrando que é de livre e espontânea pressão, não é isso? Não, vontade, é se quiser, a escolha sempre será de cada um. E o convite sempre é feito, como a gente conhece a passagem, né, do jovem rico, que Jesus o convida, mas ele ama mais as propriedades que ele tem do que o desejo de fato de abrir mãos de tudo e se entregar completamente aquilo que Deus tinha para ele, aquilo que Jesus tinha para ele e o convidava. E se vocês lembram, quando eu falei sobre isso, eu fiz uma comparação com a história de Zaqueu, que era o contrário. Zaqueu falou: se eu tenho defraudado alguém, eu vou retribuir, eu vou compensar, eu vou restituir 4 vezes mais. Alguém que deseja de fato andar com Jesus, que deseja negar a si mesmo, que deseja renunciar às suas próprias vontades para viver a vontade daquele que o chamou. Mas esse é um convite que é para quem quiser. E aí ele segue: renuncie, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí a gente comentou que renunciar ou negar a si mesmo é tudo aquilo que a gente vê que tem na gente e não tem em Jesus. Então alguém está errado, e esse alguém não é Jesus. Então a gente não pode ter aquilo que Jesus não tem, que não faz parte do caráter dele, do comportamento dele, do jeito dele pensar, viver, do jeito dele agir. E a gente falou sobre o tomar a cruz, é tudo aquilo que tem em Jesus e não tem em nós temos que passar a ter. E dentro desse contexto nós falamos que, independentemente de termos nascido no Evangelho ou não, a gente vai viver que aquilo que Paulo diz, né? Que é uma luta constante entre carne e espírito, e isso só acaba no dia do arrebatamento, no dia da morte. Mas falando sobre isso, abra sua Bíblia, alguém aí com aquele vozeirão vai ler para a gente, Gênesis 4, 7. Gênesis 4, versículo 7. Se bem fizermos, não haverá aceitação de ti, e se não fizeres bem, pegar-te-ás a porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então, está dizendo que nós somos pessoas que vivemos por pulsões. O que isso quer dizer? Nós temos desejos. E desejos esses que às vezes vão contra a vontade de Deus, vão contra a palavra de Deus, vão contra o caráter de Deus, vão contra os ensinamentos de Deus. Mas aí no Velho Testamento é Deus falando que cabe a mim e a você fazer o que sobre os desejos? Dominar. Mas nós por nós mesmos conseguimos dominar? Não. Porque a gente tem uma inclinação para o pecado enorme. A gente tem uma inclinação para falar dos desejos da carne. Opa, estou contigo e não há. Mas graças a Deus que Ele nos deu o Espírito Santo, a fim de que o poder do Espírito em nós, a gente consiga dominá-lo. Mas o Espírito vai fazer isso sozinho?
O que precisa para que o Espírito faça isso? A gente lutar para que Ele trabalhe em nosso favor. Porque há muitas das vezes um pensamento em algumas linhas cristãs que, pelo que o Espírito habita em nós, Ele vai me livrar desses meus desejos, dessas minhas inclinações. E o que não é verdade, o desejo ele vai estar sempre batendo. É por isso que em Romanos 7, Paulo vai dizer, miserável homem que sou. E por que ele disse isso? Isso, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, este sim, eu faço. E o grande problema que nós que nos dizemos cristãos de vivermos o chamado de Deus como a renúncia para ser discípulo e fazer discípulo, o grande problema que nós vivemos é que falta em nós esse conhecimento da vontade de Deus. E esse conhecimento que se revela na palavra. Por quê? Porque quando a gente olha para os ensinamentos de Cristo, e um exemplo que eu sempre dou é a bem-aventurança, né? Ser humilde, bem-aventurados que choram, se mandar caminhar uma milha, caminha duas, se pedir a túnica, dê também a capa, se bater de um lado da cara, dê a outra, orem por aqueles que os perseguem, bendiga aquele que os maldiz. Aí tu olhas isso e tu falas, não dá. Por quê? Porque, como eu falei antes, independentemente de sermos cristãos, nós somos influenciados pelo mundo. Isso tudo é uma recapitulação para te entrar onde eu quero. De que o mundo jaz no maligno, disse João. E para onde a gente olha, as influências das trevas estão querendo nos solapar, estão vindo para a gente como, a gente que usando uma linguagem do super, a gente vai tomar um caixote, vai tomar um caldo, vai tomar uma pancada, porque tu espera uma onda mais ou menos, vem uma grandona, que tu não sabe de onde veio, mas que ela vai te acertar. E a gente não quer isso, porque a gente fala o seguinte, eu vou ler a Bíblia e vou separar da caixinha de promessa que eu já tenho aqui na minha cabeça aquilo que eu desejo. E aí, se a gente lembrar no começo, eu falei que a gente vai criando Jesus. Lembram disso? Lembram, gente? Que a gente cria Jesus segundo o nosso desejo. A gente cria um Jesus todo-poderoso. E aí você vai a algumas igrejas que só apresentam Jesus todo-poderoso, que destrói todo mundo, que se fosse um filme, ia vir com uma espada numa mão, com uma metralhadora na outra e ninguém consegue ficar em pé. Há outros que é aquele Jesus que é do carinho, que está sempre te pegando no colo, tudo é amor, ele não vai condenar nada do que você faz, porque ele é amor, ele é gente boa, ele sabe que meu coração crê nele, é dele, então ele entende as opções da vida que eu estou tomando, as atitudes que eu estou tomando, porque ele é amor. E há outros que criam Jesus que vai nos fazer ficar ricos, o Jesus da prosperidade. E eu poderia dar tantos outros exemplos, nós já falamos disso anteriormente, mas eu quero dizer que a gente vai olhando para a Bíblia e vai escolhendo aquilo que a gente deseja. Enquanto que vocês abrem em Romanos, se eu não me engano, 5:9, se eu não me engano, tá? Não, vamos começar com Romanos 1:5, é o 5. Deixa eu ver aqui, se é o 5, é o... Isso, no Romanos 5, eu vou falando de a gente abrir tanto em Gênesis, como em Josué 24, não precisa abrir, a gente vai abrir Romanos 1:5. A gente vai encontrar Moisés falando que o desejo do coração dele e o chamado do coração dele para o povo era que vivessem em obediência a Deus. Isso tanto em Gênesis 24, mas quando a gente chega em Josué 24, Josué vai falar assim: é melhor obedecer do que sacrificar. A gente vai encontrar que fé em Deus é viver uma fé de obediência. Então não é o Jesus que eu crio, não é o Deus que eu crio, é o Jesus que
se revela na tua palavra, que se revela a nós através do Espírito Santo. É o Deus que é esse que se revela aqui, não é aquele que eu pego pedacinhos e faço dele Jesus que eu desejo. Estão me entendendo, amados? Amém? Está entendendo aí, estudante? Tranquilo? Qualquer coisa, pergunta a Denise que ela te explica tudo. E aí a gente vai então agora ler o versículo que eu pedi. Quem que vai ler pra gente? Romanos 1,5, é isso, é 1,5. Quem pode ler? Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Então, o que ele está dizendo aí? O que ele está dizendo? Graça para o não merece. Isso, mas vamos lá. Falando da fé e de obediência. Ele está falando que esse chamado que nós temos, essa fé que nós temos, ela só é de fato verdadeira se for por obediência. E aí ele completa, que ele fala que essa obediência que fazia a gente levar tudo isso, e aí Paulo falando que ele recebeu, levar para outros. Isto é, Paulo já falando, essa fé que eu tenho tem que gerar em mim uma obediência completa a Deus. E essa obediência tem que fazer com que eu leve outras pessoas a terem essa fé igual eu tenho, que é uma fé de obediência. Gente, ficou um silêncio tremendo. Está entendido isso? Está claro? Se você pegar Romanos ainda 5, do 9 ao 12, ou do 8 ao 12 mais ou menos, Paulo ele vai falar mais ou menos isso de novo. Ele vai falar que o primeiro Adão não foi obediente. E aí ele vai falar de Jesus, que é considerado o segundo Adão, que foi obediente até a morte, e morte de cruz, que foi obediente até o último momento, sem momento nenhum negociou essa fé no Deus que o chamou para um propósito, para realizar a vontade do Pai, para ter uma maneira de viver. E às vezes nós temos uma fé que não tem nada a ver com obediência, a não ser naquilo que nos agrada. E por isso a gente vai criando um montão de coisas loucas no nosso meio, que a gente vai falar que é a fé em Jesus. Mas a pergunta é: em qual Jesus? Quer ver um exemplo? Todos creem que a oração move a mão de Deus, amém? Mas se tu vais olhar a Bíblia, quase sempre Daniel, Moisés, Paulo, as orações elas são acompanhadas de arrependimento, de um desejo de falar para Deus: cumpra-se em mim o teu querer, a tua vontade, o teu propósito. Às vezes nós fazemos coisas loucas para ter uma resposta, uma bênção que buscamos de Deus. Às vezes nós até oramos muito, mas em montão de área de nós mesmos que oramos muito, nós não somos obedientes como deveríamos ser. E isso, quando eu falo de obediência, é aquilo que a gente tem consciência de que era para viver daquela maneira, que era para não fazer fofoca, que era para não burlar o imposto de renda, que era para não falar mal de ninguém, e tantas outras coisas, que as palavras que saem da nossa boca sejam para edificação, para poder produzir frutos de vida no outro. A gente aprende tudo isso e não faz. Mas na oração, a gente acorda de madrugada, a gente jejua um montão de horas, a gente faz um montão de coisa e fala: Deus me responda. E aí, entre aspas, o pior de tudo é que às vezes Deus responde. E aí a gente fala: eu estou bem com Deus. Mas por que o pior de tudo? Porque o pior de tudo é porque a gente acha que teve a resposta de Deus, a gente está agradando a Deus. A gente confunde receber de Deus em ser para Deus. Vou dar um exemplo que eu dei da outra vez também. O pessoal que estava no deserto recebeu as bênçãos? Eles estavam agradando a Deus? E qual foi o pior de tudo? Que eles acreditavam que estavam agradando a Deus, porque as bênçãos estavam acontecendo. A nuvem nunca
foi embora. Ficou lá o tempo todo com eles. O maná nunca deixou de cair. E quando eles reclamaram do maná, o que Deus fez? Então toma uma carninha. Mandou uma carninha para eles. O que eles falavam? Estou assim com Deus, estou bem na vida. Aí, o que aconteceu com aquela geração que achava que estava bem? Não chegou à terra prometida. Porque a gente acha que bênção é o que eu busco e não o que eu preciso ser. E para ser, a gente só é através da obediência. Vou dar um outro exemplo ao contrário sobre isso que eu também já falei aqui. Qual foi a bênção que João Batista recebeu? Só quero uma. Qual foi o milagre que João Batista experimentou? Qual foi o que ele fez? Qual é a cardápio dele? Qual a churrascaria que ele entrou, né? Qual foi o rodízio de massas que ele experimentou? Qual foi o japonês? Nada. Tu olhas para a vida de João Batista, dentro dos nossos conceitos de bênção, tu vai falar o quê? Que furada, não é isso? Mas Jesus falou, nascido de mulher, quem completa? Ninguém gerou alguém como João Batista. E ainda que todo mundo em volta pudesse dizer assim, aí, doidão de Guaraná, comia gafanhoto, mel silvestre, vestia com pele de animais, ia pregar no deserto, e a cabeça lá, perdeu a cabeça, literalmente perdeu a cabeça com Jesus, né? E o homem é esse? Mas eu não sei como que vai ser a história, mas eu creio que lá na glória deve ser uma festa tremenda por causa da vida daquele que veio preparar o caminho, que foi obediente em todo o tempo. A fé dele era comprovada pela obediência dele à vontade de Deus. Me dá um outro exemplo aí de alguém que só viveu furada e que falou sobre essa fé obediente. Furada socialmente falando, dentro da vida que a gente vive. Paulo, ele vai falar das tragédias que ele viveu, das prisões, dos açoites, mas ele fala o quê? Não vivo, mas Cristo vive em mim. Obediência é uma fé que é comprovada pela nossa maneira de viver, sujeitando-nos à vontade de Deus, aos propósitos de Deus, aos ensinamentos de Deus. E não confunda receber aquilo que eu desejo com ser aquilo que Deus espera que eu seja. Não são sinônimos. Podem acontecer de andarem juntos? Podem, mas não quer dizer que sejam sinônimos, que sejam a mesma coisa. Eu poderia aqui contar para vocês histórias de pessoas que eu conheci, que o ministério, humanamente falando, foi um sucesso, mas que a vida da pessoa com Deus era toda errada. Alguns um dia a casa caiu, outros já partiram, e a história depois que veio à tona, porque a gente não entende que Deus opera tudo em tudo segundo a vontade dele. Vou dar um exemplo para a gente continuar. Quem conhece, lembra da história de Balaão? Quem lembra? Balaão era profeta? Era. Obedeceu a Deus o tempo todo. Aí teve que Deus fazer o quê? Coração desobediente, até uma mula exorta, né? Tem a mula, né? E aí a mula não é mais animal. A mula é aquele que é desobediente à vontade de Deus. Tem que ser exortado, mesmo sabendo a vontade de Deus. Quem lembra lá o texto? Ele falava, não, mas como eu vou amaldiçoar que Deus abençoa, mas ele está o tempo todo querendo dar um jeitinho para poder ganhar um dinheirinho e ainda assim ficar bem com Deus. E não tem como isso acontecer. Não tem. E se lê
de Deus, quem lembra o que ele fez? Ele ensinou se vocês seduzir o povo, eles ele ensinou o povo a pecar. Ele ensinou, ele foi na fraqueza do homem, claro que tem as exceções, né? A gente está falando dentro lá do contexto. Levantou as mulheres bacanas, deu lá um negocinho para os caras beberem, e os caras se prostituíram e a brecha foi. Daí aconteceu o homicídio que teoricamente não era para acontecer. Eu só estou dando um exemplo para a gente dizer que se a nossa fé não vem acompanhada de obediência, a nossa fé não tem a ver com a nossa fé em Jesus, o Cristo revelado. Ela vai ter a ver com Jesus que a gente criou. Ah, pastor, a gente vai conseguir fazer isso sempre? Não, a Bíblia fala que a gente é horrível. A gente peca porque a gente é pecador, mas ele fala que a diferença do cristão é esse que deseja o tempo todo viver em obediência a Deus. É por isso que Paulo diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. É por isso que Gênesis 4:7 fala: o pecado sai pela porta. Cabe a você abrir essa porta ou não. Cabe a você perseverar na vida de obediência e santidade ou não. Amém, amados? Até aí, tranquilo. Se a gente for ler Hebreus 9, vai falar de novo sobre a fé pela obediência. Efésios vai falar. A gente teria outros tantos exemplos para a gente poder dar, falar que a fé em Cristo, ela tem a ver com obediência. Tranquilo até aí? Então, dá para a gente entrar um pouquinho sobre o perdão? Então, vamos abrir aí em Mateus 18. E aí eu vou ler junto com vocês. Quem conseguiria me dizer, biblicamente falando, o que é o perdão? Vai ser a partir de Mateus 18:15. Vai chegar um momento que a gente vai voltar para Mateus 17, a gente vai estar caminhando nisso aí. E aí, antes de vocês falarem o que é perdão biblicamente, por que a gente vai estudar sobre perdão dentro desse texto de Mateus 16:24, onde eu falei sobre, está escrito, né? Falei não, Jesus falou sobre negar a nós mesmos, sobre renunciarmos a nós mesmos e tomar a cruz. Fala, Felipe, para eu ver. Quer leitura labial? Fala aí, gente. Por que a gente vai falar sobre perdão? Porque a gente vai falar sobre muitas coisas, só quero começar sobre perdão. Por quê? O perdão, ele está em Deus, está em Cristo Jesus. Está. O ódio, o rancor, vingança está em Cristo Jesus. Então a gente vai renunciar um e vai tomar a cruz do outro. A gente vai renunciar vingança, ódio, rancor, e a gente vai se encher do perdão. Porque é o perdão que tira de nós todos esses sentimentos chamados rancor, ódio e vingança. Amém? Entendido a comparação? Porque quando eu tiro um, eu tenho que colocar o outro que substitui isso, que não tem em Cristo, tem em mim, eu tirei. E agora eu tenho que botar em mim aquilo que tem em Cristo e eu normalmente não tenho. E eu quero começar falando sobre perdão. E o que é o perdão para vocês? O que é perdão? Quando você tiver uma dívida muito grande, você não consegue pagar. A gente vai falar, eu vou pagar essa dívida para você. Isso. Mas vamos trazer isso para a prática. O senhor falou que a gente vai estar falando de Mateus 18. Mas na prática, no dia a dia, o que é eu perdoar alguém? O que me leva a perdoar alguém? O amor. É isso aí, mas vamos lá, gente. Vamos lá. Obediência a Deus, amor. Cachorro perdoa.
Tá rindo? Papagaio perdoa? Hein, gente? Não, né? A gente, naturalmente, a gente tem inclinação para perdoar? Não. Quem lembra? Eu estou tentando lembrar passagens do verbo, eu esqueci. Se alguém lembrar, me ajuda. Eu não sei se é Gênesis 32, 31, mas vai ser por aí, não estou conseguindo lembrar. Quem lembra o que Jacó, que já não era mais Jacó, já era Israel, já tinha lutado com o Senhor, ele fala do irmão dele, Esaú, quando ele recebe o perdão de Esaú. Quem lembra da história? Ele estava indo lá, mas estava cheio de medo, e aí um homem muito corajoso que ele é, colocou os empregados na frente, e ele e as esposas ficaram lá atrás, né, para se proteger. E aí quando tem um encontro com o irmão dele, ele oferece, né, algumas coisas para o irmão, e o irmão fala: não precisa, o irmão perdoa. Quem lembra? Lembra, irmão? Pastor, essa tradução, me perdoe, pastor, não é boa, porque no original é Jeová. Eu vejo como anjo, eu vejo seu rosto como rosto do Senhor, e aí outras traduções trazem já Deus, já tira o Senhor e coloca Deus, mas no hebraico está Yahvé, né? Quer dizer, como o rosto de Deus. Quando a gente vê então o rosto de Deus em alguém, dentro do texto, quando a gente vê o rosto, quando existe o perdão, perdoar é se assemelhar ao próprio Deus. Perdão é manifestação da graça de Deus. Perdão é a glória de Deus revestindo aquele que aprendeu a perdoar. Perdão é manifestação da essência de Deus em nós que não valemos nada. Fala com ele. Nesse sentido, o pessoal não está achado de povo. Vamos continuar assim. Então, o que é perdoar e ser taxado de povo? Cunha, pegando aí a tua fala. Sim, mas por que as pessoas falam que é povo? Tá, então vamos lá. Já que eu não consegui chegar onde eu queria. Perdoar é andar contramão à vontade do mundo. Porque perdão não faz parte de quem não tem Deus. Quem não tem Deus vai pensar em quê? Vingança, ira, ódio, vai ficar remoendo. Por isso que um filósofo falou uma vez: Pagar com a mesma moeda. ou se for com a mesma moeda, ainda está menos mal, né? Tem gente que vai pagar com mais moedas aí. É por isso que você já deve ter ouvido isso, porque é algo todo desconhecido. Mas o filósofo ele falou assim: quem não perdoa, toma um copo de veneno todos os dias, esperando que o outro que morra. Vocês sabiam, mulheres, que mais de 80% dos cânceres, principalmente de colo e útero, das mulheres, é por falta de perdão? Isso é o que a ciência diz, isso não sou eu. Quando a gente vai orar no Pai Nosso, como é que está? O perdão ele é tão essência de Deus, é tão caráter de Deus, é tão manifestação da graça e da glória de Deus, que ele vai dizer o seguinte, né? Quando vai ensinar a oração modelo, perdoa tal como nós perdoamos. Quem aqui ama o perdão de Deus? Mislene não ama o perdão de Deus, não. Ela levantou a mão, né? Todos nós amamos o perdão de Deus. E ele está dizendo para a gente perdoar tal como nós somos perdoados. E isso na prática a gente faz? De vez em quando. Deveria. Preste atenção como é o texto que a gente vai ler de Mateus
Mateus 18. Eu posso pular em vez de ler depois vocês lerem em casa, só para a gente ganhar tempo? Posso fazer isso? E o que acontece? Na história que a gente mais vai fixar, depois da semana que vem a gente vai abordar de maneira mais profunda, a gente vai entrar um pouco no que a ciência diz. Mas como a gente vai ler aqui, vai dizer assim, ó, tinha um homem que era um rei, era um imperador, era um soberano, que ele tinha um empregado, ele tinha um servo, que devia tanto dinheiro, mas tanto dinheiro a ele, que se esse servo ele fosse vendido a sua família, fosse vendido os pertences que ele tem, ainda não pagaria a dívida. E aí ele vai e suplica perdão a esse senhor. E o Senhor se compadece dele e fala: tu estás perdoado. E vou deixar para trazer atualizados os valores para a semana que vem, porque a gente vai entrar na parte mais literal do contexto e tal. Mas o dinheiro que ele devia era muito. E aí ele encontra um conservo, quer dizer, o servo dele, que era servo desse senhor, que devia cerca de 100 dias, e aí já até falei a parte, 100 dias de trabalho. E ele pega esse cara e fala para o cara: tu tens que me pagar. E o cara fala assim: não tenha misericórdia de mim, que eu vou te pagar, me dá um prazo. Ele pega o cara pelo gogó: quando tu pagas agora, tu está preso, tu está perdido. E aí o pessoal que tinha visto ele ser perdoado pelo Senhor foi e contou para o Senhor. Não tem aquele dito cujo carcaraço, violento, que te devia valor, que não tem como poder pagar, nem vendendo a família toda? Sim, tem. Então o Senhor perdoou. Ele pegou e achou o empregado dele, que devia uma mixaria dentro do que ele deve para o Senhor, e ele fez isso. Aí a história que a gente vai ler devagarzinho na semana que vem, ela vai dizer que esse senhor mandou pegar e botar na cadeia, ir lá esperar o tempo que ele conseguiria pagar a dívida. Tinha como ele pagar a dívida? Não, então ele deve ficar lá quanto tempo? Para a eternidade, mas não dia, né? E aí o texto vai terminar dizendo que o Senhor fará, quem lembra do tempo? Fará da mesma maneira conosco, se não perdoarmos os outros. Quantas vezes a gente atentou para essa frase? Quantas vezes? Mas a gente quer orar até mesmo de Deus. A gente quer pregar, a gente quer cantar, a gente quer tudo. Mas atentar para o que está dizendo: ó, Deus vai te tratar da mesma forma. E depois que foi jogado na cadeia, que aqui o exemplo é a cadeia, no cárcere, tem como sair? Não tem? Não tem mais. Porque se a gente recebeu o que a gente não teria como pagar, como a gente não vai perdoar aqueles que nos devem muito menos do que a gente deve? E por que a gente não consegue viver isso? Gente, por favor, hoje vai ser mais soltinho assim, porque a gente vai fazer assim, essa introdução para a semana que vem a gente tratar mais a fundo isso. A gente vai falar sobre perdão no casamento, sobre perdão em várias áreas. Mas por que a gente não consegue fazer isso? Falta de Deus. É falta de Deus, mas a gente é cristão. Essência do pecado. Vamos lá. Essa é a fala. Atinge o nosso ego, a nossa vaidade, a nossa sensação de que nós não merecíamos receber aquilo que nós recebemos, a traição e qualquer coisa que eu não merecia receber isso. Quando eu falo que eu não merecia, o que eu estou me achando? Superior. Superior, o que mais? Aí nesse cara, por exemplo, nós possamos ver, você é construtivo, você é humilhado, né? Ele realmente, eu não fiz nada
sabendo, conhecendo, que fez. Agora, eu, por exemplo, que conheço a verdade, que eu tenho que ir lá ainda procurar a pessoa. A gente vai falar isso nesse mesmo texto semana que vem. Inclusive, fora esse texto, nenhum pregador da prosperidade ensina isso. Está dizendo em Mateus que quando você vai oferecer a sua oferta, quem que lembra da passagem? Se você souber que alguém tem algo contra você, não é você que tem contra o outro, é o outro que tem contra você. Diga-se com o seu irmão, e aí volta e oferece a oferta. Entendeu? Porque a gente vai esmiuçar isso na frente. A gente vai falar sobre aquele texto que está aqui como publicano. A gente vai esmiuçar isso. Mas a Bíblia sempre fala que nós que somos do Senhor, que temos que buscar restaurar a ponte, reconstruir a ponte. Essa ponte que foi quebrada, que me ligava ao outro, eu que tenho o papel de reconstruí-la. E repito, em Mateus 18 a gente vai falar bastante disso, porque vai falar, você tenta uma, você tenta duas, você tenta três, aí deixa para a gente falar bastante. Mas a parte de buscar a reconciliação, ela é nossa, que somos do Senhor, se de fato somos. Fala, pastor Diego. Então vamos lá, vamos pegar essa tua fala com a pergunta da Evelilson. A gente ainda peca? Era pra gente, por favor, se a gente ama Deus e Ele ama Jesus, era pra gente pecar? Não. E quando a gente peca, a gente se arrepende? Certo? Estou indo pela lógica, tá? A gente se arrepende? E por que a gente se arrepende? Hã? Vai, porque pecou, mas quem faz a gente se arrepender? O Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? É Deus, mas foi eu que errei contra ele, então por que ele vai me ajudar a me arrepender? Está entendendo? Eu pequei contra ele, mas ele vem até mim e fala: Rogério, você está indo para o caminho de morte. Isso é uma furada. Você já conhece o caminho, já sabe que não é por aí. Não faz isso não. Se arrepende desses seus maus caminhos. Aí a gente vai assim, eu não valho um real. Pequei contra ti somente. Pequei, não fiz o que era reto aos teus olhos. Tenha misericórdia de mim. E aí a Bíblia fala: e dos teus pecados eu não me lembro. Mas meu Deus, é Ele sempre vindo contra mim para poder reconstruir a ponte que eu mesmo quebrei, que eu mesmo destruí. Isso se chama o quê? Perdão. E aí, voltando à pergunta que eu havia feito, o nosso ego nos faz nos achar melhores do que nós somos. Porque, por exemplo, pegando de novo a pergunta da Edenilson, talvez dando um exemplo, né? A pessoa com quem você fez, que fez contra você, você nunca fez nada contra ela. Mas há outras pessoas que nós machucamos no caminho, consciente ou inconscientemente, porque nós erramos e erramos muito. Erramos às vezes querendo e erramos às vezes sem querer. E essas pessoas também podem dizer que se sentiram feridas, a gente sabendo ou não, podem dizer: mas eu nunca fiz nada com o pastor Rogério, por que ele me tratou dessa maneira? Eu vou dar um exemplo bobo que aconteceu hoje, bobo, mas que reflete bem isso. A mudança, enfim, nós servidores de garoto, botamos para consertar, pegamos a coisa de buscar a televisão, no concerto, lá no lugar onde o William indicou. Qual é o nome? Esse mesmo. Aí eu fui lá buscar a televisão e o rapaz, que não sei se ele é o dono, mas parecia ser o responsável por aquilo, ele veio me atender
E aí eu falei, poxa, a William e minha esposa deixaram a televisão aqui, e entrou um outro rapaz que trabalha lá também. E eu do lado de fora do balcão, e o William pensou, não tem nada assim lá de fora, né? Não tem uma água, não tem café, não tem nada. Mas presta atenção, não é uma crítica, isso é para dizer a brincadeira que eu fiz. E aí o rapaz que chegou depois falou assim, Senhor, pode ficar muito à vontade. Aí eu falei, pô, maravilha, o café estava maravilhoso. E aí ele entrou. E o outro já estava lá buscando a televisão, que estava me atendendo. Depois os dois voltaram. E o que estava me atendendo, a gente começou a conversar, e eu conversava com ele e eu olhava para o outro está suando no balcão. Eu falei, Jesus. Aí eu todo conversava e olhava para ele para colocá-lo na conversa, assim, ó. Sem nenhuma relação com o não. Eu falei, Jesus. Aí na hora de ir embora, eu falei, amigo, eu fiz alguma coisa aqui que não foi legal, o que aconteceu? Não, você só falou lá do café, eu fui lá na garrafa, não tem café, eu não entendi. Eu falei, amigo, você falou sobre ficar à vontade. Quando a gente está à vontade, a gente abre a geladeira, a gente pega biscoito, a gente pega o café, e para te dizer, brincar com você que não tem mais como ficar à vontade, porque não tem nada. Aí o outro falou, vou te ajudar o senhor a levar lá. Porque tem que abrir a porta, aí quando chegou no carro, ele falou, eu falei para ele lá, como você fala para o cara ficar à vontade se não tem nada aqui? Poxa, fica à vontade como? O rapaz que parecia ser o responsável falando. Mas se eu não me toco, o cara poderia depois falar, poxa, que cara é esse, que pastor é esse, que não sei o quê. E eu, se eu não me toco, eu ia embora, sem saber que eu estava machucando alguém. Mas, por misericórdia e graça, a cara dele que não me deixou mudar, né? Eu consegui entender que não estava legal o negócio, né? Aí eu brinquei com ele, poxa, piada de carioca, foi mal, tu me desculpa. E eu estou querendo dizer que nós também machucamos outros. E só Deus para nos dar essa consciência de que a gente erra, de que a gente falha, que talvez eu possa acertar a vida toda com a irmã Marilena e não acertar com o Devoneide, acertei? Divoneide, bati na trave, tá vendo? Vocês têm apelido não? Neide, Divo? Não tem. Diva. E a gente erra querendo, erra não querendo. O senhor lembra da brincadeira que o senhor fez comigo? Que o pastor Aladim e o pastor Marcelo? Sim. Aí na hora eu fui, puxa, irmã, por quê? Porque a gente, é por isso que Paulo vai falar que o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. A gente tem essa facilidade de machucar o outro. Nessa geração que a gente está vivendo, então, que é a geração do mimimi, que não pode falar nada, não pode brincar de maneira nenhuma, aí o bicho está pegando mesmo, né? A gente vive quase pisando em ovos, né? A gente aí que é da geração de um tempinho atrás, né? Dos 80, 90, a gente vai lembrar que um montão de brincadeira hoje que causa mimimi na nossa época causava risada, causava mais brincadeira ainda. Então a gente acaba machucando as pessoas, e se não for a graça e misericórdia de Deus e nos fazer entender, e aí a gente não conseguiu entender, se a pessoa não falar, não adianta. E aí entra naquela oração mais global, né? Senhor, se eu tenho perdoado, se eu tenho ferido alguém e não tenho consciência, o Senhor me perdoa. Porque tem gente que a gente não sabe. Lembra da oração de Jó? Como era a oração de Jó sobre os filhos dele? Quem lembra da oração de Jó em relação aos filhos dele? Os filhos de Jó tinham o costume de se reunirem para comer, para festejar. E Jó, que pelo texto nos faz entender que não vivia com eles, Jó ora o seguinte: Senhor, se meus filhos têm pecado contra o Senhor, perdoa-os. Quer dizer, Jó orava por possíveis pecados dos filhos. E é esse pedido de perdão, porque só o perdão traz reconciliação. Só o perdão manifesta a glória de Deus. O grande problema da gente é a gente se achar não merecedor de que o outro erre contra nós.
de que o outro nos insulte. Mas o Deus que é santo, que é amor, que é misericórdia, que é graça, a gente pega contra Ele o tempo todo. Como a gente crente costuma dizer, com palavras, pensamentos e obras. Mas ainda assim Ele mesmo vem nos alertar de que erramos, vem provocar em nós o arrependimento, para que nós venhamos a pedir o perdão e Ele já está de braços abertos. 1 João vai dizer: filhinhos, vos escrevo para que não, mas se porventura eu sei que vocês não valem nada, vocês devem pecar, saibam que tem um advogado junto ao Pai, que intercede por vós. Isto é, a gente é esse que precisa de perdão o tempo todo. E aí o Pai Nosso vai dizer: da mesma maneira que vocês perdoam, eu também vos perdoarei. Por que o Pai Nosso fala isso, se Deus está sempre disposto a nos perdoar? Vou melhorar a pergunta. Eu acabei de dizer que Deus está sempre nos esperando para nos perdoar. Filhinho, nos escreva para que não pequeis. Mas se quer pecar, sabe que tem um advogado do Pai. Acabei de dizer isso, mas o Pai Nosso fala: eu vou te perdoar. A mesma medida, a proporção de que tu perdoas os outros. Mas espera aí, não é contraditório? Então, mas o modelo que traz a essência da vontade de Deus. Que Ele espera que a gente internalize de maneira tão tremenda a essência de Deus em nós, que essa consciência vai fluir de maneira, entre aspas, natural porque o Espírito está em nós, que vocês vão perdoando e eu também vou perdoando, porque Ele nos chamou para sermos representantes dele nessa terra, com perfume, embaixadores, luz do mundo, sal da terra. Não é isso que Ele falou: como o Pai me enviou, eu lhes envio a vós. Entendendo isso, o que Ele está falando? Saiba que a gente vai falar também lá no texto sobre ligados e desligados, que é diferente daquele texto de Mateus 16. Eu falei isso quando eu expliquei, lembram? E a gente vai falar agora sobre esses ligados e desligados. Jesus, quando nos ensina, está falando: eu quero que vocês sejam isso, eu quero que vocês vivam assim. Agora, Jesus era Deus? Era? Vocês têm certeza disso? Tem? E Ele viveu o tempo todo só como Deus? Ele também virou como homem. Teve fome, sede, dor, não pecou. E aí esse Jesus, Ele viveu perdoando, mesmo sendo Deus, mas também sendo homem. Ele viveu perdoando. Então, a frase quando Ele diz: como meu Pai me enviou, eu vos envio a vós. O que Ele está falando? Como vocês me viram viver, como vocês me viram perdoar, perdoem também. Tem uma passagem, que essa eu nunca gravo, mas ainda vou gravar um dia, se a idade não me atrapalhar, que ele fala o seguinte: por qual dos bens que eu vos tenho feito, que vocês desejam me apedrejar? Quer dizer, ele viveu praticando bem, e às vezes ainda assim são pessoas que queriam apedrejá-lo. E preste atenção, quem queria apedrejá-lo não via nele Deus, via? Não, viam nele um homem, mas mesmo assim não tinha como condená-lo ser. Percebe o raciocínio? Quem queria apedrejá-lo não eram os discípulos que criam nele, eram pessoas que estavam iradas com aquilo que ele estava causando em Jerusalém, em Israel, no Império Romano. Essas pessoas querem apedrejá-lo. Todavia, elas tinham como negar a maneira dele viver? Tinha como negar o caráter dele, os ensinos dele, os milagres. Ele não tinha, mesmo achando que era Deus. E esse Jesus que viveu assim, enquanto homem, ele está dizendo: vivam de igual maneira. Ele muitas das vezes ele fazia igual o Leão da Montanha. O pessoal jovem, não sei, conhece esse desenho?
A tua mãe conhece. Jogava o leão da montanha, saída pela direita. Né? O pessoal queria apedrejá-lo e ele saía pelo canto qualquer. E a Bíblia vai dizer, porque ainda não era chegada a sua hora. Mas esse Jesus homem, ele mostrou que se o Espírito de Deus habita em nós e nós formos obedientes a Ele, o perdão ele não é uma utopia, ele é uma realidade. A gente já teve alguns casos desses mais recentes, mas em 1983, um cara chamado Vladimir, o segundo nome dele, meu Deus, não dá para eu falar, mas o primeiro nome é Vladimir. Ele chegou no trabalho, em casa, e era já o horário do almoço. Ele era plantonista. E ele chega no trabalho, a esposa fala para ele, ó, eu preciso do banco pegar o nosso dinheiro. O almoço já está pronto. Eu não quero, ela falou para o marido, eu não quero que você vá, fica aí para descansar, está vindo do plantão, deixa que eu vou com Thalita, que era a filhinha deles. E eles foram, elas foram, Thalita. E ele sentou, depois de um tempinho, sentou para almoçar em frente à televisão. E almoçando, entra um plantão de notícias. Foram assaltar o banco. E a polícia chegou porque ela não tocou. A filha dele foi pega como refém, a menininha. E o tiroteio começou a acontecer. Para resumir a história, tanto a esposa como a filha dele foram assassinadas, morreram nesse assalto. No dia do enterro, a televisão estava lá. E foram perguntar como que ele se sentia. Ele falou, está doendo. Gente, isso aí se você jogar na internet, eu acredito que vocês acham. Isso aí foi notícia na época. Está doendo muito. Mas muito mesmo. Uma tristeza muito grande. Mas eu quero dizer, e dos assaltantes, se eu não me engano, acho que só um sobreviveu. Eram 4, acho que só um sobreviveu. Ele falou, quero que ele saiba que eu o perdoo em nome de Jesus Cristo. Que meu desejo é que ele se torne meu irmão. Que ele encontre a paz que eu conheço em Cristo Jesus. E aí há pouco tempo, em Rio de Janeiro, deve ter uns 4 ou 5 anos, um rapaz engenheiro cristão, jovem, bem jovem, assim, jovem, eu digo uns 20 e pouco, não lembro a idade dele correta. E ele estava indo para o trabalho, foi assaltado e o assassinato. Isso, gente, tem 5, 6 anos mais ou menos, eu creio. Se tiver mais, é pouca coisa. E aí o assassinato. Aí, no enterro, se eu não me engano, foi do cemitério de Ouro do Tempo, tem lá em Janeiro. Foi de novo uma televisão aí, que eu não vou dar o nome dela, mas uma rede aí foi entrevistar também o pai. E o pai estava escrito Jesus ama, estava com a camisa escrito Jesus ama e com a foto. E o filho dele sendo colocado naquela gavetinha, né, que coloca lá. E aí, gente, eu falo mesmo como se fosse agora, assim. E o pai falou o seguinte assim, não, a televisão que gosta de instigar, né, perguntou, se tu encontrasse o rapaz que matou teu filho agora, o que o senhor diria para ele? E aí pegou, olhou direto assim para a câmera e falou assim, eu diria para ele que Jesus o ama, que esse caminho que ele está vivendo é caminho de morte, e que eu o perdoo no nome de Jesus. Passou o tempo, o cara foi preso, ele pediu autorização, foi à cadeia. Porque ele pediu autorização, porque todo mundo lá podia achar que ele poderia fazer algo, e ele foi lá visitar o cara para dizer para o cara do amor de Cristo. Perdão não é utopia. Agora a diferença está, para a gente aprender a perdoar, a gente precisa negar nós mesmos, tomar a cruz. Tem que deixar de jogar por terra todos esses conceitos que nós temos, de que nós somos imerecedores de qualquer injustiça. Porque aquele único que não é merecedor sofreu toda a injustiça para nos perdoar. E como na hora não está parando,
Eu quero contar entre tantas experiências minhas, eu quero contar uma. Esse rapaz, parece que eu vou contar, ele faleceu. O nome dele era Cleonício, conhecido como Nico. Um rapaz, eu venho, acho que aqui eu não poderia explicar a história para ele já, né? Então, eu venho de uma família assim bem pobre, mas eu era fuzileiro naval. E aí eu peguei esse rapaz também, que era uma família pobre, só que com muitos filhos. Eu mais velho do que ele, talvez será 5 anos, algo assim. Mas, por exemplo, tu tem 19, 5 anos, o outro, né, mais ou menos ali, Rebeca e Tiago, né, 20 e 14, já vai fazer Tiago 15. Então a diferença ela é considerável. Depois que a gente fica adulto, isso tudo sobe, né? Mas nessa época faz muita diferença e ele ficou um tempo na minha casa e eu ajudava no vestimento dele, na comida dele, aonde a gente ia, eu ia, normalmente eu levava. E aí ele foi crescendo e foi jogar no time do Campo Grande, que é um clube que está meio falido, estão tentando ressuscitá-lo lá, mas lá na nossa terrinha. E eu nessa época eu era novo, convertido, e tinha um campo, ainda tem um campinho que é perto de onde mora hoje meu irmão, mora minha sobrinha, que é minha sobrinha filhada, que é comadre, que é tudo junto. Mora na Alexandre. E 4 e pouca da tarde, na época, tinha uma pelada, era uma pelada boa, tinha muita gente boa jogando, e eu fui jogar Breno, essa pelada. E o Nico estava lá, só que a gente não se via mais quase, porque ele estava morando no clube, ele morava no Campo Grande. E até eu chegar, ele era o cara da pelada. E quando eu cheguei, ele deixou de ser o cara da pelada, a sensação dali. Só que assim, eu só fui perceber isso depois do fato acontecido que eu vou contar para vocês. E aí a gente estava jogando contra. E teve uma bola que ela ia sair assim na lateral, não sei contra quem tem de futebol, né? Mas ela estava saindo na lateral. E a gente, quando está jogando contra desconhecido, a gente tem algumas precauções, né? Você vai estar de costas para o cara, Breno? Tu já o cara está de costas para você no cantinho, tu já vai com a mãozinha aqui, porque se a mão dele virar, se for uma cotovelada, vai pegar na tua e te machuca. Mas como era ele, nunca pensei em nada disso. Eu fui normal. Quando eu cheguei perto dele, ele virou e amava. Rapaz, desse tamanho, e não é de gordo, não, de forte. Me deu uma cotovelada. Eu estourei esses vasos aqui, sangrou pra caramba. E se um dia vocês forem para o Grande, tá aqui minha família que não deixa a gente sozinho, né? Eu sou muito bem quisto, graças a Deus, onde eu nasci. E o pessoal tudo apavorado comigo, preocupado. Aí eu fui na direção dele. E todo mundo preocupado, pensando que ia ter briga, né? Eu não tinha condição de brigar por 2 motivos, né? Primeiro que eu estava machucado, outro pelo tamanho dele, que não ia ficar ruim para mim, ia piorar a minha cara, né? E aí eu fui ver ele e falei, poxa, aí a palavra que eu usei para ele, poxa, olha tudo bem que eu te fiz e o mal que você fez para mim hoje. E saí, fui para casa, e tive que ir para o médico, voltei, fui para a igreja que eu me converti, e a Alessandra, claro, vai lembrar disso. Tinha o último banco da igreja, o último, que quando você abria a porta dele, a metade do banco você ficava escondido ali. E como eu só chorava, eu fiquei atrás dessa porta, né? Fiquei ali chorando, o culto todo chorando, sem entender e falando para Deus, Deus, tenha misericórdia de mim. Senhor Deus, me ajuda a poder, Deus é testemunha do que eu estou falando para vocês. Deixe-me ajudar o amigo. E a gente ficou um tempo sem se ver. Passou um tempo, eu namorava uma menina da Assembleia de Deus, e a gente, o calçadão, que é um lugar de muito comércio em Campo Grande, ele é assim. E eu estava descendo o calçadão com essa menina, e ele subindo com mais 2 amigos. E o calçadão é assim, é coisa assim de Deus mesmo, não tem outra explicação. Porque você ir na direção certinha da pessoa com um monte de gente, e eu descendo com ela e ele subindo. Daqui a pouco
eu o encontro. E eu fui na direção dele. Falei, fala meu amigo, como é que você está? Quando eu falei isso, a crente que eu namorava apertou minha mão, quase quebrando, irada, porque eu estava falando com ele. E eu fui falar com ele, falei, pô, como é que tá lá no clube e tal? E ele todo sem graça, sem jeito. E eu fui falando, fomos conversando. E aí ele foi se abrindo devagarzinho, começou a contar como é que estava a caminhada profissional dele. Até que chegou num determinado momento, ele foi para uma direção e eu fui para outra. Passou o tempo, ele foi jogar no Atlético Paranaense. E do Atlético foi campeão na época do Atlético Paranaense. Do Atlético Paranaense, ele foi jogar, esqueci, na Suíça. Quando ele foi jogar na Suíça, ele estava assim, brigado demais com uma irmã dele, das mulheres, a mais velha. E era a época de Nextel, aqui pegou essa época de Nextel? Era essa época. Lá no Rio, todo mundo tinha Nextel, todo mundo. E aí, um dia eu vi, não lembro de onde ele me passou um rádio, me chamou no rádio desse Nextel, para falar do que ele estava vivendo com a irmã dele. Gente, eu sentei na calçada, fiquei falando, conversando. Acabou a bateria, eu peguei, porque na Nextel tinha isso dentro, toquei a bateria, ficamos conversando. Enfim, ele e a irmã reataram, graças a Deus, através dessa conversa que nós tivemos. E aí, lamentavelmente, um tempo depois, ele estava aqui de férias, foram assaltados. Não, aqui no Brasil, né? Ele estava de férias e foram assaltá-lo, ele tentou fugir, enchendo o carro de tiro e ele acabou sendo assassinado. Mas eu estou contando para vocês que perdão não é utopia, mas ele só vai ser real quando a gente entender o seguinte, que hoje eu acabo essa introdução aqui. Se eu errei contra a Rosana, o cristão sou eu. Digamos que eu também seja, mas eu sou cristão, eu errei contra ela. Quem precisa de misericórdia? Então, eu que errei, correto? Por que sou eu que errei que preciso de misericórdia? Porque eu que me desviei da vontade de Deus. Quem está caminhando por um caminho de morte? Sou eu. Quem está fora da vontade, da presença, do ensinamento de Deus? Sou eu. Ela pode estar ferida, machucada, mas ela está vivendo a obediência a Deus. Quem trilhou o caminho da desobediência? Sou eu. E aí, pegando aí esse exemplo da Rosana, ela como cristã, ela vai me chamar para fazer o que comigo? Perdão. E o que esse perdão vai causar? Me levar de volta para a vontade de Deus, para o querer de Deus. Por isso que perdão é ligar de novo a ponte que um dia ela foi quebrada. Por isso que perdão, quando perdoamos, é o que Israel, antigo Israel, falou para Esaú: quando eu olho a sua face, eu vejo o rosto de Deus. Porque esse de buscar o perdido e trazer de volta, de buscar o que se sujou e limpar para ele veste nova, de buscar alguém que se perdeu no caminho e você trazer de volta para o caminho, isso é trabalho de Deus, que conta que eu e você vivamos como Ele nessa terra. Mas para isso a gente tem que renunciar, tem que negar, porque a nossa vontade é ser dito por quem que eu vou te arrebentar todo, né? Então a gente tem que negar a nós mesmos, e agora tem que falar, tem que parecer com Deus, porque não é só eu deixar de agredir, de pagar a mesma moeda. Por isso que é negar e tomar a cruz, porque eu posso não revidar, mas dentro de mim eu estou querendo arrebentá-lo, mesmo
que eu não o faça. Isso não é tomar a cruz. Eu preciso agora que haja em mim o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Dos teus pecados eu não me lembro mais. Por fim, perdão traz amnésia? Não traz a... Quem tem, porque o povo lá fora fala que perdoa e esquece. Não, o nome disso é amnésia, né? Não é perdão. Perdão é eu não esqueci o fato, mas aquilo não me dói mais, não me machuca mais. Se ainda me machuca, é porque falta perdão. Aí, quando eu não perdoo, você está... É que eu quero fazer a pergunta, porque é difícil fazer essa pergunta sem já dar a resposta. Não tem jeito. Minha esposa falou para dar cola. Quando eu não perdoo, o que acontece dentro de mim? Não tem jeito, não consigo achar. Dentro de mim, em relação a essa pessoa que eu não perdoei. Mas não ficou legal. Então esquece a pergunta, eu vou falar. Quando eu não perdoo, eu carrego a pessoa que eu não perdoei sempre dentro de mim. E aí, pegando a experiência, a pergunta da Edenilson, a pessoa está livre, vivendo a vida dela lá, está nem aí, mas eu continuo com ela dentro de mim, me machucando. Eu peguei, me aprisionei dentro de mim, só que na verdade quem virou prisioneiro? Porque onde eu vou, o dito cujo, o dito cujo está dentro de mim. Se eu faço algo que eu lembro daquela pessoa, ou daquilo acontecido, ela está dentro de mim. Aí, mas quando eu perdoo? Liberdade, libertação. A gente não é mais prisioneiro do sentimento, não é mais prisioneiro da pessoa. Por isso que perdão, além de ser o caráter de Deus, a essência de Deus, é eu me tornar livre. Agora, quando eu não perdoo, eu dei a outro o poder de me aprisionar. E o outro continua vivendo a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu estou aqui me arrebentando por causa daquilo que eu me tornei prisioneiro. Amém, amados? Amém. Essa é uma introdução. E semana que vem a gente vai trabalhar dentro do texto, falando sobre isso que eu falei. A gente vai demorar um tempo, a gente vai falar no último momento do perdão, a gente falando sobre casamento, sobre matrimônio, que está no capítulo 19 de Mateus, que é quando tem aquela tão famosa pergunta de Pedro, né? Até quando? Quantas vezes ele pensou assim? 70 vezes 7. E aí a gente vai pegar o contexto, por que ele fez essa pergunta, com base em quê, o que ele ia trazer, e a gente vai falar devagarzinho sobre isso. Amém, amados? Mas eu espero que tenha sido bênção para a vida de vocês, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos terminar. Aí, o Rock não está para botar pilha nele, Deus. Eu ia falar, ó, viu, Rock, terminei antes das 9. Eu tinha pedido para o nosso músico aqui cantar um hino sobre perdão, mas ele não conseguiu trazer a memória aquilo que dá esperança, né? Ele não conseguiu lembrar de nenhum. Alguém lembra um que todos... eu só lembro também do Kevin Lucas, mas ele não... Pode ser, mas eu queria, por exemplo, o Kevin Lucas fala assim: perdoar os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que têm atingido. Perdoar. E para te pedir, perdoa. Não conhece? A aliança do Senhor tem que conhecer a crente. Se compreende em nome de Jesus. Então, lê. Não, vem. A Ti vai tocar,
pastor. Pastor, senta que é melhor. Senta. Quem sabe faz ao vivo, ó. Você sabe que isso aqui é bagunça?